Olá, queridos, bem-vindo ao nosso curso básico de capelania. Estamos procurando capacitar você para ser o sal fora do saleiro. E nesse curso básico, repito, é um curso básico. Caso você queira, eu posso te direcionar para cursos avançados em capelania. E só quero lembrar as primeiras aulas que nós tivemos, a base da capelania, o que é a capelania, a base histórica, a base bíblica da capelania e o desejo do coração do Pai para que você possa, de fato, levar o Evangelho de Jesus aonde a vida está acontecendo. Então nós vimos isso em base da capelania. Depois compartilhamos sobre a capelania prisional, o campo, o enorme campo que é a capelania prisional. Eu tenho estado em alguns presídios, levando o Evangelho, batizando e, enfim, levando o amor de Deus. Capelania, você sabe, você não leva o nome de uma instituição, o nome de uma denominação. O código de ética do capelão é levar o Evangelho e verificar, que tipo de semente vai cair, que tipo de solo, vai cair a semente do Evangelho. Então, compete a nós não converter pessoas, compete a nós levar o Evangelho, levar a semente. Então, nós vimos a capelania prisional e também mostramos o que é a capelania social. Falamos do projeto Dorcas, mas tem inúmeros projetos onde o corpo de Cristo está exercendo o dom de misericórdia para aqueles que mais precisam. E hoje é importantíssimo, porque nós vamos compartilhar sobre a capelania empresarial. A capelania empresarial. E o que é a capelania empresarial? Bem, gente, é preciso dar uma base bem sólida, Pense bem na cidade onde eu estou agora, a cidade de São Paulo. Pense no seu estado, o estado de São Paulo, Que gama enorme, que variedade enorme de indústrias, empresas, milhares de queridos estão trabalhando em alguma empresa nesse exato momento, milhares de empresas no Brasil. Então, a vida de uma cidade tem muito a ver com as empresas que estão dentro dela. Afinal de contas, a empresa ela vai empregar, a empresa vai expandir a qualidade da cidade, a empresa vai dar dignidade. Enfim, o mundo de uma empresa é realmente algo assim a ser compreendido. Então, o que é a capelania empresarial? Nós vamos definir esse conceito nos próximos 30 minutos, porque é uma base. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nós precisamos entender o Evangelho todo. O Evangelho todo não é parte do Evangelho. Porque o Evangelho diz que Jesus cura, é verdade, mas também o Evangelho diz que muitas vezes o que mais importa é visitar o enfermo e não preocupar muito com a cura dele. Se você compreende isso, o capelão hospitalar, ele vai até o enfermo e leva a presença de Jesus. E aí Jesus decide se quer curar, se quer preparar aquele enfermo para ter um encontro com ele, se quer alcançar os seus amigos médicos, enfim, compete a nós levar a presença. Aí o que faz quem vai fazer todas as coisas é o Senhor. Então nós temos que crer no Evangelho todo para toda a sociedade, ou seja, para toda a cidade. Eu não concordo muito com essa ideia que o Evangelho é só para os sofridos, os que estão desempregados, doentes, em crise. Gente, o Evangelho é para reconciliar o homem com Deus.
entende? Independente da condição social do homem, independente da condição física, financeira, o ser humano que tenha o melhor plano de saúde ou que seja uma pessoa simples, o ser humano precisa de entender e receber a graça do Evangelho. Então, o Evangelho todo para toda a sociedade, para o homem todo. Não podemos nos preocupar apenas com a vida espiritual das pessoas. As pessoas não têm somente espírito, as pessoas têm mente, elas têm lutas mentais, as pessoas têm, elas estão no corpo ainda. Temos que pensar que o Evangelho quer influenciar o espírito, a alma e o corpo. O Evangelho é para todo homem, para o homem todo, e o Evangelho é para estar em todos os lugares, todos os lugares. Então, esta semana passada eu estava em uma reunião com vários advogados aqui em São Paulo. E o que eu estava fazendo ali? Naquela reunião com profissionais, eu estava ali como um capelão empresarial, levando o Evangelho para aqueles executivos. Compreende isso? Então, um dia desse eu me vi dentro do aeroporto internacional de Guarulhos e eu estava dentro daquela capela compartilhando o Evangelho. Então, o Evangelho é para todos os lugares. Grave isso. O Evangelho não é para um dia da semana. Em uma igreja, em uma comunidade, as pessoas vêm, recebem o Evangelho e esperam o outro domingo para ouvir o Evangelho novamente. Não, o Evangelho é para toda semana. O Evangelho é para o lugar de trabalho, é para a universidade. O Evangelho é onde a vida acontece. E capelania é isso, é a graça, é o chamado de levar o Evangelho em lugares específicos. Alguns têm o chamado para ir nas prisões, outros para a área social, outros para a empresa, outros nos quartéis, outros para os hospitais. Compreende? Cada um vai ter uma vocação. Por isso estamos aqui para capacitar você neste curso, ok? Então, sabendo disso, nós vamos pensar na área do trabalho. Na área do trabalho. Gente, o que é o trabalho na ótica divina? Eu quero deixar você, nesta aula, apaixonado pelo trabalho, apaixonado pelo ambiente de trabalho. Vamos lá. É muito importante entender o início do trabalho aqui na Terra. Sim, alguém idealizou esta palavra que para alguns é sinal de sofrimento, de angústia, de depressão, de estresse. Trabalho para alguns não vira, mas compreendemos a ótica do trabalho, compreendemos, é preciso ir lá no início para entender a bênção do trabalho. Primeiro, o trabalho, eu escrevi isso nesse livro que fizemos, né? O livro Capelania Cristã Urbana, a vida na cidade grande, a vida no contexto urbano. E esse livro eu falo sobre a capelania empresarial, ou seja, o ambiente de trabalho. Bom, inicialmente, Deus pega esta terra, eu te aconselho a ler o Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, certo, gente? E Deus vem a este lugar. Deus escolhe esse pontinho azul no nosso sistema solar, chamado Terra, que era sem forma e vazia, assim como é talvez Marte, Plutão, Saturno. Escolhe esse pontinho aqui, que era sem forma e vazia, onde não havia nenhuma forma de vida. E ele então trabalha, ouça esta palavra, e ele trabalha 6 dias, eu sei que tem um contexto aqui muito interessante, né? E descansa no 7º. Então o que ele faz?
Ele cria tudo que tem na terra. Deus trabalhou. Não vou falar que Deus trabalhou duro, porque o Senhor não cansa. Mas Ele criou céus e terra, a natureza, os animais. Por fim, Ele criou o homem. Ele criou o homem. Então, o trabalho começa com Deus. O trabalho começa com Deus. Agora, uma coisa importante ao entender o mundo do trabalho é que quando Deus criou tudo, diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O Gênesis 1:31. Deus teve alegria, prazer no seu trabalho. Ele estava feliz por ter criado o homem, a natureza, os animais. Bem, assim foi acabado os céus e a terra e todo o seu exército. Então, Deus cria de uma maneira gloriosa, de uma maneira sábia, todos os animais. Por fim, Deus cria o homem. E o que acontece, gente, quando Deus cria o homem? Deus coloca o homem em um ambiente. E isso eu preciso deixar muito claro para você. No livro do Gênesis, quando Deus cria o homem, diz assim, e plantou, Gênesis 2:8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E a Bíblia diz com toda clareza, Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Isso aqui está acontecendo no início de tudo, né? Deus, então, cria todas as coisas, cria o homem, coloca ele em um lugar maravilhoso, chamado Jardim do Éden. E no Éden, Deus disse, agora você vai, olha que palavra linda, agora você vai cultivar e guardar. Então, o homem trabalhava no jardim. Havia ali algo tão lindo e glorioso. Não havia opressão. Bem, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que passa desapercebido. O primeiro homem que Deus criou, ele tinha muitas qualidades profissionais. Eu te aconselho a ler o Gênesis 1, 2, 3 e 4 para você chegar a essa conclusão. Primeira coisa, Adão era agropecuarista. Já pensou nisso? Porque Deus o colocou ali para plantar e para cultivar. Segundo, Adão era zootecnista, porque ele deu nome em todos os animais. Todos os animais, ele deu nome. Ele sabia como funcionava cada um dos animais. Adão era ourives. Por favor, Bispo Zezinho, aí o senhor está forçando um pouco a barra. Não estou forçando. Adão era ourives, porque diz assim que do rio que saía do Jardim do Éden, o rio se dividia em 4 braços e um desses, aqui diz assim, e um desses rios havia ouro e ouro em abundância. Um desses rios havia ouro e ouro em abundância. Gênesis 2, versículo 4. E do Éden saía um rio, se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Bison, que rodeia a terra de Havilá, aonde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Então Adão era ourives, porque se Deus colocou o ouro ali, é porque ele usava o ouro. Compreende? Tudo isso Adão fazia de uma maneira feliz e alegre. Não tinha ainda aquele texto que diz assim, do suor do seu rosto comerás.
O trabalho, depois que o homem desobedeceu a Deus, passou a ser um peso. Compreenda isso para compreender o que é a capelania empresarial. O Gênesis 3,15 fala assim, ó: e Deus disse, do suor do seu rosto comerás, do suor do seu rosto comerás. Por quê? Aliás, Gênesis 3,19. Por que do suor do seu rosto comerás o teu pão até que te torne a terra? Porque o trabalho, a partir da queda, a partir do homem ter deixado a intimidade com Deus, tornou-se um peso. Tornou-se um peso. Mas não era para ser assim. Compreende? Era para ser um lugar de realização, de crescimento, de perspectiva melhor, de vida, de contribuir para uma sociedade melhor. O trabalho não era para ser do suor do seu rosto comerás. Isso aí foi uma palavra de maldição depois da queda. Bem, é importante entender que quando Jesus veio ao mundo, né, nós cristãos, nós ficamos muito naquela pegada: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador da minha vida, mas nós não entendemos um outro aspecto da vida de Jesus. Jesus foi o melhor psicólogo que existiu. Jesus foi o melhor coach que existiu. Jesus foi o maior administrador. Eu queria que vocês pudessem adquirir um livro, Os Métodos de Administração de Jesus. Todo executivo, todo empresário deveria ler este livro. É maravilhoso. Jesus deixou-nos legados maravilhosos. Mas uma coisa que Jesus deixou para nós, que nós passamos desapercebido, é o trabalho. Ele ficou de 12 a 30 anos trabalhando como carpinteiro. Ele passou 22 anos neste mundo aqui, nessa terra que estamos pisando, trabalhando. 22 anos. Sem pregar, sem orar com os enfermos, sem fazer milagres. Passou num ambiente de trabalho. Então, por que ele passou tantos anos? Para nos deixar um legado, para nos ensinar o que é o trabalho. Jesus amou o trabalho, o tempo que ele trabalhou como carpinteiro. Ele foi o filho do carpinteiro, depois ele se tornou o carpinteiro. E os historiadores falam que até o ano 150, os móveis de Jesus eram procurados de tanta qualidade que era. Então, o trabalho é algo sagrado, é algo que nós construímos para a nossa família, para a melhora de um país, para a melhora da sociedade, né? O trabalho não é, de maneira alguma, um ambiente de sofrimento. Depende da visão, né, gente? Depende da visão. Se você pensar assim, olha, eu estou indo trabalhar, vou enfrentar aquele chefe chato, aqueles colegas de trabalho chato, aquele ambiente chato, mas fazer o quê? Eu tenho que trabalhar porque os filhos estão em casa, preciso do pão, tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que ir trabalhar. Aí você passa 8 horas por dia com o coração angustiado e não vejo a hora de sair do ambiente de trabalho. Tá certo isso? Não. Essa é uma visão errada. Uma visão errada. Fala-se que um pedreiro estava ali assentando alguns tijolos e alguém perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele diz assim: você não está vendo não? Eu estou aqui nesse sol quente, assentando esses tijolos, amassando esse concreto, esse cimento. Estou aqui no sofrimento para poder ganhar o pão de cada dia, e é isso que eu estou fazendo, para ganhar uma mixaria de trabalho. E o rapaz ficou impressionado de ver a revolta daquele pedreiro. Bom, passou. Aí ele foi numa outra construção e viu um pedreiro trabalhando com alegria, cantando, assobiando. Falou: o que o senhor está fazendo? Aí o pedreiro falou: bom dia, senhor, bom dia. Eu estou aqui com muita alegria trabalhando, construindo uma parede.
e aqui eu vou construir uma capela. E nessa capela, Deus vai vir para abençoar a minha família e todos aqueles que quiserem. Por isso eu estou construindo com alegria esta capela. Ambos pedreiros, um com uma visão correta, o outro com uma visão errada do trabalho. Vamos ver o que Jesus fez no ambiente de trabalho para entendermos a capelania empresarial. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, os discípulos pescaram a noite inteira, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Eu estou falando um pouco rápido, porque nós queremos dar uma boa base para você em pouco tempo. Nesse evangelho, os discípulos vão pescar a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. Eles iam chegar em casa com a família, dizendo: olha, não temos nada, não pegamos nada. Com certeza estavam tristes, trabalhando a noite inteira para não ter nenhum fruto. Bem, e Jesus aparece ali, no ambiente de trabalho. Guarde bem isso. Jesus aparece ali, não numa catedral, não numa igreja linda e bonita, num templo lindo e bonito, né? Corpo de Cristo somos nós, mas ele aparece no ambiente de trabalho. E o que acontece? Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa? Não temos nada. Jesus deu uma direção para aqueles profissionais: lancem a rede em tal lugar. E a hora que eles lançaram a rede, diz assim, fizeram sinais para os companheiros do outro barco para virem ajudá-los, porque pegaram tanto peixe que quase afundou o barco. Então, o que aconteceu aqui? Bom, eu quero usar essa figura. O capelão empresarial deu uma direção para os profissionais. E eles tiveram uma grande pesca. Então, o que faz um capelão empresarial no mundo de uma empresa? O que ele faz? Ele vai levar qualidade de vida, ensinos sobre relacionamento, ele vai cuidar daquele profissional, ele às vezes vai cuidar de todos os níveis da empresa, desde o CEO da empresa até a faxineira, dependendo, ele vai cuidar da família dos funcionários. Ele vai ouvir o dilema: por que aquele profissional não está trabalhando com qualidade, por que ele está deprimido? Eu já vi como capelão empresarial, eu já vi muita gente sendo completamente transformada no ambiente da empresa. Olha, guarde bem esse nome, consulte esse nome aí no Google, por favor. Imendes, empresa de tributos, Imendes, cidade de Ribeirão Preto. Vai estar aí uma foto nessa aula, no final vai estar aí uma foto dessa empresa. Nessa empresa, o qual eu sou capelão da empresa, nessa empresa nós tivemos uma rica experiência. Nasceu uma comunidade cristã dentro dessa empresa. Nasceu uma comunidade cristã. Funcionou um curso de missões. Dentro dessa empresa, ela é uma empresa com a visão do reino de Deus. Você já ouviu essa terminologia? Uma empresa serva de Deus? Já ouviu essa? Talvez seja novo para você. Mas tem empresas que elas têm o coração do empresário. Compreende isso? Então elas se tornam empresas servas de Deus. Os lucros são compartilhados, o ambiente de trabalho. Nesta empresa sempre tem um capelão empresarial ali, semana após semana, cuidando do bem-estar dos funcionários. Bem, então a capelania empresarial é algo tão lindo que pode ser trabalhado de uma maneira muito especial, este conceito. Outra coisa importante, a Bíblia está cheia de profissionais. Vamos lá mencionar alguns: agricultor, zootecnista, como eu falei de Adão, pastor de ovelhas, Abel, o médico Lucas, Colossenses 4,14, tesoureiro da cidade, Erasto, músicos, pedreiros,
ourives, segurança de banco, perfumista, carcereiro, juiz, mordomo, alfaiate, fazedor de tendas, políticos, soldados. Está cheio de profissionais no contexto bíblico. Cheio de profissionais, que às vezes passa desapercebido, e profissionais que fizeram diferença. Olha o político chamado José. Que diferença fez para a nação mais poderosa do mundo na época, o Egito. Mas aquele político, trabalhando ao lado de Faraó, como governador do Egito, trouxe uma prosperidade incrível para o Egito e para Israel, porque era um político de excelência, um político que não roubou o povo, um político que não tinha nome sujo, um político sem ódio da sociedade, um político que fez uma coisa de excelência como governador. Pense no outro governador chamado Neemias, pense nos pescadores, fazedores de tenda, Lucas, o médico amado, Jesus, o carpinteiro, todos profissionais que serviram no reino de Deus e serviram uma sociedade com qualidade. Bom, então, a primeira coisa é entender que um capelão empresarial é aquele que leva o evangelho, leva crescimento em todas as áreas da empresa, ensina sobre relacionamentos, ensina sobre qualidade dos produtos, qualidade da vida familiar. É aquele que ensina o mundo que está inserido, o profissional. O capelão empresarial também, ele pensa na empresa como um todo. Bem, no Brasil o conceito não é muito divulgado, mas nos Estados Unidos, por exemplo, em muitos Walmarts, quase todas as universidades americanas têm ali um capelão. A empresa paga um capelão para cuidar da vida psicológica, da vida espiritual dos funcionários. E o capelão não vai levar o nome de uma igreja, ele vai levar o bem-estar espiritual das pessoas, vai levar o evangelho. Então é comum nas empresas americanas, eu estive em Nova York, estive em Atlanta, em alguns lugares, é comum uma empresa contratar. Aqui no Brasil tem escolas do ensino fundamental, universidades que têm um capelão. Por exemplo, o Mackenzie, aqui em São Paulo, tem um capelão ali para atender os universitários. Então, é alguém dentro de uma instituição que leva o amor de Deus e não a uma denominação. Um capelão também é aquele que muitas vezes ele vai trabalhar com as famílias dos funcionários. Eu já lidei com situações dentro da empresa, funcionários com casamento destruído e depois do trabalho de capelania restaurou a família. Então o capelão muitas vezes vai visitar a família do funcionário. O capelão muitas vezes vai alcançar, pelo relacionamento com os donos da empresa, ele vai alcançar até mesmo os diretores, o presidente da empresa, porque ele pensa na empresa como um todo, desde a diretoria até a portaria. Ele pede a graça de Deus até mesmo na qualidade do produto, na qualidade do relacionamento entre os funcionários. Ele leva literatura ou áreas da tecnologia, das mídias, para levar qualidade de vida para os funcionários. Bem, o ser humano é um ser humano que precisa de uma atenção holística. Que palavra é essa, capelão? Eu quero dizer que ele precisa de uma atenção na vida espiritual, na vida familiar, na vida psicológica, na vida relacional. Então o capelão está preparado para lidar com todas as áreas daquele funcionário. Eu te aconselho a ler um livro que é fantástico, quase 700 páginas, chamado Aconselhamento Cristão, que ali te dá uma performance de como aconselhar em áreas de vício, depressão, áreas conjugal e muitas áreas. Aconselhamento Cristão,
você deve adquirir esse livro. Bem, queridos, dito isso, nós podemos dizer o seguinte: o trabalho é um dos principais modos em como expressamos o que significa ser humano. O trabalho é um dos principais modos em como expressamos o que significa ser humano. Preste atenção. As pessoas falam: eu não aguento o meu ambiente de trabalho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o ambiente do interior dele não está bem. Porque, gente, a luz influencia as trevas. Se teu ambiente de trabalho está te influenciando negativamente, é que você está precisando crescer. Porque sempre haverá ambientes ruins. Mas você tem que entender que o ambiente de trabalho é um lugar de paz, de amor. Aí onde entra o capelão. Muitas vezes uma empresa que tem um capelão empresarial, voluntário ou pago, aquele capelão muda o ambiente de trabalho, porque ele toca na raiz do ambiente, né? Bem, outra coisa importante é que o capelão deve, de uma maneira assim muito clara, se você está sendo chamado para trabalhar na área de capelania empresarial, aprender a apresentar um projeto de capelania empresarial. Né? Você pode apresentar um projeto de capelania empresarial voluntário. Voluntário. Você não vai receber, você está de olho naquelas vidas, mas muitas vezes uma empresa pode contratar um capelão e ser remunerado, depende da sua qualidade, né, da sua capacidade. Mas tem que apresentar um projeto para uma empresa. O que a empresa vai ganhar se ela te der 15 minutos por dia para compartilhar com os funcionários, através das plataformas digitais também da empresa. Então, o que a empresa vai ganhar? Você tem que entender que é um benefício muito grande quando uma empresa tem um capelão empresarial, né? Outra coisa importante é que você precisa, de uma maneira assim, muito forte, adotar uma empresa e não ir de vez em quando. Então, um capelão, gente, é aquele que adota um presídio, que adota um hospital, que adota uma empresa. Eu fui capelão da Alfas do Brasil durante 4 anos. Toda semana eu estava lá na Alfas. Toda semana eu estava lá atendendo, desde o presidente da empresa até os funcionários, gratuitamente. Quantas experiências lindas nós tivemos ali na Alfas. Meia hora, toda semana, lá estava eu, levando o evangelho para aquela empresa. Jesus disse: levai, pregai as boas novas. E eu vi frutos maravilhosos desse meu tempo na Alfas do Brasil. Outra coisa importante é que você tem que estudar a possibilidade, além de adotar a empresa, você tem que pensar também na possibilidade da expansão da empresa. Um capelão existe para ajudar a empresa no crescimento. No crescimento. Compreende isso? Não só cuidando da vida espiritual dos funcionários, mas também pensar no crescimento da empresa, a tal ponto que alguém pode testemunhar: depois que a minha empresa, depois que eu passei a ter um capelão empresarial na minha empresa, a empresa cresceu em alegria no ambiente de trabalho, em qualidade, financeiramente a empresa cresceu, porque alguém está na brecha por aquela empresa, entende? Alguém está ali preocupado e orando pelaquela empresa. Como capelão empresarial, você vai perceber pessoas sendo libertas, casamentos sendo restaurados, vidas saindo das drogas, do adultério, da prostituição, porque muita coisa ruim acontece no ambiente de trabalho. E quando o evangelho chega ali, pronto, né? Tudo começa a mudar. Então, você precisa apresentar um projeto
para a empresa, você precisa ter uma visão global da empresa, você precisa também procurar ter uma literatura específica para entender bem o conceito. Eu te aconselho Fé e Trabalho, de Timothy Keller. Eu tive a alegria de estar com ele em Nova York e aqui no Brasil. Ele escreveu um livro, Fé e Trabalho. Você poderia adquirir esse livro, porque mostra o trabalho de uma maneira assim fantástica. Você também pode adquirir o livro do John Maxwell, que chama Líder 360 Graus. Fala sobre o trabalho também. Outro livro importante é Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, fala sobre o trabalho, né? O nosso livro que escrevemos, Orações de Todos os Dias, tem ali a oração do empresário, do funcionário, do professor. Então, é um livro que você pode adquirir. E Aconselhamento Cristão, Carey Collins, que é um fantástico escritor que mostra os níveis de aconselhamento que você pode agir. Então, gente, o trabalho, o capelão empresarial é alguém vocacionado, é alguém capacitado, é alguém com amor para levar o evangelho no mundo empresarial. Quem sabe Deus está possibilitando você ouvir esta aula e se despertar para um projeto de capelania empresarial. Em alguma capelania empresarial, no mundo do trabalho, podemos ver a mão de Deus. Até o próximo. A vida de uma empresa está acontecendo, ok? Bom, é isso que quero deixar com você como a base da capelania empresarial. E não perca a próxima aula. Nós vamos trabalhar na capelania hospitalar. É maravilhoso. Não perca. Deus te abençoe.